Olá, tudo bem? Você já passou ou está passando por dificuldades no casamento? Seja um problema de comunicação, seja um problema financeiro, seja um problema de saúde, esse vídeo é para você. Antes de nós começarmos, gostaria de pedir para você, no final desse vídeo, se você gostar e se esse conteúdo te abençoar, para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Nosso intuito aqui é sempre trazer uma palavra para abençoar a tua vida e para trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. Ao longo das Escrituras, a Bíblia ela vai usar alguns termos ou palavras que vão se referir a momentos difíceis, a momentos de dificuldades na nossa vida. Algumas delas são trevas, prova, deserto, noite, escuridão, mas eu quero destacar aqui pelo menos duas, e essas palavras são água e fogo. Em Isaías 43, nos versos 2 e 3, a Bíblia vai dizer o seguinte: quando passares pelas águas, eu estarei com vocês. Quando vocês passarem pelos rios, eles não afundarão vocês. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, porque eu sou o Senhor, aquele que te guarda, o Deus de Israel, o teu Salvador. A questão é o seguinte: não é se vamos passar por dificuldades, é quando vamos passar por dificuldades. Nós estamos numa fila e o nosso número invariavelmente vai ser chamado. Por isso que eu comecei o vídeo perguntando se você já passou ou se você está passando. Se você não passou, você vai passar. E você vai falar: ah não, misericórdia, está amarrado. Cara, pode amarrar o quanto for. A Bíblia vai dizer que nós teríamos aflições. Porém a Bíblia também vai dizer que em Cristo nós venceríamos todas elas. Então, nós precisamos entender que quando nós passarmos, e não se nós passarmos, quando nós passarmos pelo fogo, pela água, pela adversidade, nós precisamos ter fé. E nós precisamos entender que existem dois estágios de fé. A fé que age do lado de dentro, e essa é primordial, porque ela vai mudar quem nós somos, e depois, através dessa fé, a fé do lado de fora. Essa vai mudar a situação em que nós vivemos. Deixa eu te dar dois exemplos bem simples e bem práticos para que a gente entenda. Vamos falar um pouquinho da água primeiro. Em Mateus, no capítulo 14, dos versos 22 ao 36, é aquele episódio que Jesus, os discípulos, melhor dizendo, estão dentro do barco, o mar está revolto, a tempestade, Jesus vem pelas águas e os discípulos acham que ele é um fantasma. Jesus fala o que para eles? Olha, não temam, eu sou o Senhor, eu sou Jesus. E Pedro, cheio de fé, Pedro às vezes falava meio sem pensar e muita gente critica ele por causa disso, mas ele viveu grandes experiências por conta dessa postura dele. Ele falou: então se você é Jesus mesmo, permita que eu vá até você caminhando pelas águas. E Jesus fala: pode vir. E ele, cheio de fé, coloca os seus pés no mar e vai andando até Jesus. Perceba, é só pela fé que ele consegue fazer isso. Uma fé do lado de dentro. Mas aí você vai falar para mim: Juninho, ele olhou para a situação num determinado momento e começou a se afundar. Exatamente, esse é o ponto. Quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo e colocamos os nossos olhos na circunstância, nós vamos afundar. Porém, para que a nossa fé se manifeste do lado de fora, nós temos que ter essa fé do lado de dentro. O que acontece quando Pedro está afundando? Ele grita por socorro: Jesus, me ajuda! Jesus pega ele pela mão, o levanta, e a Bíblia é bem clara em dizer que os dois voltam caminhando para o barco. Perceba, Jesus não pega ele no colo e vem andando com ele até o barco. Não, Pedro volta andando. Então ali Pedro entendeu que ele manifestou fé para o lado de dentro. Num determinado momento, por ser um humano, um simples mortal como eu e você, ele olhou para a situação em que ele estava, ele viu o vento, ele viu a noite, ele viu as ondas e ele sentiu medo. A partir do momento que ele tirou a sua fé de Cristo, ele começou a afundar, ele começou a submergir. Ele clama por socorro, Jesus o socorre e ele entende de novo, fala: não, esse cara que me socorreu é o cara que eu vou depositar a minha fé. E a partir daquele momento, ele, com a fé do lado de dentro restabelecida, os dois voltam caminhando de novo para a água, ou para o barco, melhor dizendo. O segundo exemplo, vamos falar agora um pouquinho do fogo, está no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, dos versículos 16 ao versículo 30.
Esse texto fala da história de 3 homens, 3 moços amigos de Daniel. E você conhece bem a história. Sadraque, Mesaque e Abdenego. O rei Nabucodonosor tinha levantado uma estátua de si próprio e tinha proclamado a toda a nação que eles tinham que se prostrar diante daquela estátua. Sadraque, Mesaque e Abdenego, sabendo disso, se negaram a fazer e, como era decreto do rei, foram condenados a serem jogados numa fornalha de fogo. E perceba, em nenhum momento eles voltam atrás. Eles aceitam aquela condenação porque eles sabiam no Deus que eles confiavam. Olha, fé do lado de dentro. A partir do momento que eles são jogados na fornalha, a Bíblia vai dizer que o fogo estava queimando ali. A Bíblia não vai dizer que o fogo se apagou, não. O fogo estava na fornalha. E eles acenderam a fornalha para ela ficar mais quente ainda. Porém, o fogo não os queimou. Perceba, Deus não livrou eles do fogo. Deus os livrou do efeito do fogo. Mais uma vez nós temos a prova de que a fé do lado de dentro, bem firmada, bem enraizada, se manifesta do lado de fora e muda a situação da nossa vida. É importante dizer que a fé é uma escolha e ela não anula os nossos sentimentos. Muitas vezes nós estamos numa crise conjugal e nós sentimos tristeza, nós sentimos angústia. Muitas vezes nós estamos numa crise financeira e nós estamos angustiados, não sabemos o que fazer, nos sentimos desesperados. Muitas vezes o nosso cônjuge está doente e a gente não sabe o que fazer, a gente se sente incapaz. São sentimentos que tendem a minar a nossa fé. E está tudo bem, está tudo certo, nós somos seres humanos. Porém, vai chegar um momento em que a nossa situação vai requerer de nós uma escolha. Ou nós vamos dar lado para o nosso sentimento, ou nós vamos dar lado para aquilo que a palavra de Deus diz. Mesmo em meio à tempestade, ou mesmo em meio à fornalha de fogo. Se nós colocarmos a nossa fé em Cristo, se nós enraizarmos a nossa fé do lado de dentro, a situação ao nosso exterior, a nossa volta, vai ser transformada. Então eu quero encorajar você, querido, que está passando por dificuldade no seu casamento. Primeiro, você, se está passando por dificuldade ou se passou, você é uma pessoa normal. É uma família normal, é um casal normal, que tem os seus erros, que tem os seus acertos, que tem as suas qualidades e defeitos. Não se julgue por causa disso. Segundo, confie no Senhor e obedeça a sua palavra. Se você precisa mudar em alguma área, que o Espírito Santo ministre o seu coração e fale com você. Porém, é você que vai precisar mudar. O trabalho do Espírito Santo é te convencer. Mas mesmo que você esteja convencido e endureça o coração, provavelmente o seu casamento vai ao fracasso e vai ao naufrágio. Então tome uma decisão, tome uma postura hoje, haja por fé. Seja humilde, peça perdão, reconheça, converse, seja mais presente como marido, como esposa, seja mais carinhoso como marido, como esposa. Não deixe que Satanás roube aquilo que Deus colocou nas suas mãos, que é a coisa de maior valor, que é o seu casamento, que é a sua família. Que Deus nos dê favor e graça para que nós possamos entender nas situações que nos sobrevierem, que nós precisamos ter fé. Primeiro do lado de dentro, confiando cegamente naquilo que Jesus Cristo disse através da sua palavra. E através dessa fé, ela se manifeste do lado de fora e modifique a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.